traçar a história do casamento, tem que voltar quase 4.000 anos na história até a Mesopotâmia. Foi lá que foram registradas as primeiras instâncias do casamento unindo um homem e uma mulher. Mas o que exatamente significa a instituição do matrimônio, como ela evoluiu ao longo dos séculos? Ficou curioso? Vem comigo então. Antes do casamento se tornar uma união legal e socialmente sancionada, os grupos familiares na pré-história eram formados por até 30 pessoas com vários líderes masculinos, numerosas mulheres compartilhadas, entre eles os filhos. As primeiras evidências registradas de cerimônias matrimoniais unindo uma mulher e um homem datam de cerca de 2.350 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Com o tempo, o casamento tornou-se um ritual respeitado. Na verdade, as pessoas que não se casavam eram marginais penalizados. Na foto está o famoso retrato do padeiro Terêncio Nel e sua esposa, desenterrado na Pompeia e agora exibido no Museu Arcaico Nazionale de Nápoles. O casamento, durante a época dos antigos romanos e gregos, tinha menos base nas relações pessoais, mas na responsabilidade social. Na verdade, o objetivo e o foco do casamento na antiguidade era a reprodução, tornando o casamento uma questão de interesse público. Na foto está o casamento do Alexandre o Grande e a Roxana em 327 a.C. Antes do primeiro milênio, depois de Cristo, a união entre um homem e uma mulher era visto como uma boa maneira de garantir a segurança de sua família. O casamento entre membros de diferentes tribos ocorria com frequência. Desta forma, eles expandiam o círculo de pessoas que podiam confiar e receber ajuda em tempos de problemas ou fome. Os anglo-saxões, por exemplo, empregavam o casamento como ferramenta estratégica para estabelecer laços diplomáticos e comerciais. Relações pacíficas de acordos comerciais, frutíferos e obrigações mútuas poderiam ser estabelecidos com os outros casando-se com eles. A associação entre casamento e fertilidade era forte. Acredita-se que a gravura na tampa desta urna da Idade de Bronze representa o casamento fértil e sagrado da deusa da fertilidade. A tradição de trocar anéis remonta a 3.000 anos. Foram os faraós egípcios que usaram alianças pela primeira vez para representar a eternidade. Mais tarde, os gregos adotaram a tradição de dar anéis aos seus amados para representar a devoção. Inicialmente, o casamento envolvia frequentemente múltiplos parceiros, geralmente mulheres. O objetivo principal era ligar as mulheres aos homens e assim garantir que os filhos de um homem fossem verdadeiramente seus herdeiros biológicos. Em muitas culturas antigas, se as esposas não produzissem filhos, seus maridos poderiam devolvê-las e casar com outra pessoa. Entre os séculos 6 e 11, casamentos eram invariavelmente arranjados. Pais ricos, em particular, estavam ansiosos para casar seus filhos com alguém tão rico e poderoso quanto eles mesmos. Uma união cuidadosamente organizada era útil para solidificar status, riqueza e também poder. O casamento durante esse período tinha a intenção de garantir uma vantagem política ou econômica. A monogamia tornou-se central na noção de casamentos ocidentais no fim do século IX. Durante esse tempo, as igrejas cristãs começaram a assumir um papel mais ativo no processo de casamento. No século XII, teólogos e escritores católicos referiam-se ao casamento como um sacramento, uma cerimônia sagrada ligada à experiência da presença de Deus. À medida que a Igreja Católica se tornou uma instituição poderosa na Europa, as bênçãos de um padre tornaram-se um passo necessário para que um casamento fosse legalmente reconhecido. No entanto, foi só depois do Concílio de Trento, em 1563, solicitado pela Reforma Protestante, que o casamento foi oficialmente considerado um dos 7 sacramentos, e a natureza sacramental do casamento foi escrita no direito canônico, que é o conjunto de leis e regulamentos feitos adotados pelos líderes da Igreja Católica. Nas visões protestantes e católicas, as mulheres ainda eram tratadas como um pedaço de propriedade possuído por seus maridos. As riquezas, propriedades ou terras pertencentes às mulheres ou às suas famílias eram considerados pertences ao homem após o casamento. Lentamente, ao longo do século XVI, e com as bênçãos da igreja, o status de esposa melhorou. Os homens começaram a mostrar mais respeito por suas parceiras, mas a igreja ainda considerava que o homem era o chefe da casa, com suas esposas realizando seus desejos. Há muitas versões sobre a troca de votos de casamento, mas os votos que são tradicionalmente recitados levam a Thomas Cranmer, o arquiteto do protestantismo inglês, e seu livro da Oração Comum, publicado em 1549,
cuja página, título, é retratado aqui. O livro contém basicamente as palavras que todos nós estamos familiarizados, dar e receber, por todos os dias de nossas vidas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e etc. A Lei de Casamentos Clandestinos de 1753 marcou o início do envolvimento do Estado no casamento. Foi a primeira legislação estatutária da Inglaterra, no país de Gales, a exigir uma cerimônia formal de casamento, pela qual os casais eram obrigados a se casar em uma igreja ou capela por um ministro. Caso contrário, a união será nula. E ao longo do século XIX, casamentos ainda eram frequentemente arranjados. Mas foi durante essa época que a sociedade começou a encorajar os jovens a escolherem seus parceiros matrimoniais com base em seus laços românticos. A ideia de estar apaixonado pela pessoa com quem se casou estava começando a tomar conta, particularmente na Inglaterra e também na França. Com a Lei do Casamento de 1836, na Inglaterra, permitiu que casamentos civis não religiosos fossem realizados em cartórios. Além disso, este momento também significou que as pessoas que não faziam parte da igreja anglicana poderiam se casar em seus próprios locais de culto, de acordo com seus próprios ritos. O século XIX também testemunhou a aprovação de outra legislação de referência, a Lei das Causas Matrimoniais, datada de 1857. Antes de 1858, o divórcio era raro. A Lei de 57 reformou a lei sobre o divórcio, estabelecendo um modelo de casamento baseado em contrato em vez de sacramento. De repente, o divórcio poderia ser realizado no processo legal, embora o processo fosse muito caro para a maioria das pessoas pagar. Apesar da aprovação da lei das causas matrimoniais, o ônus ainda estava sobre a esposa, que deveria provar adultério agravado, que seus maridos tinham sido culpados de crueldade, deserção, bigamia e outros delitos. Incrivelmente, no Reino Unido, foi apenas com a aprovação da lei da reforma do divórcio de 1969 que os casais poderiam citar o colapso conjugal como motivo da separação. O ideal vitoriano do casamento, na era vitoriana, as pessoas acreditavam que o casamento devia ser baseado no amor ou no companheirismo. Na verdade, foi durante essa época que as fronteiras sociais tradicionais que regem uma união, por exemplo, casamentos organizados pela família, foram descartados como ultrapassados e de mau uso. Uma das principais razões para se casar sempre foi procriar e criar uma família. Mas no final do século XIX, as mulheres começaram a ter cada vez menos filhos. De fato, os casais começaram a causar medos rudimentares de controle de natalidade para limitar a gravidez. Durante as conferências de Labette, em Londres, em 1930, a igreja anglicana permitiu cautelosamente o uso de contracepção no casamento. No entanto, a igreja católica reagiu a essa notícia, reiterando que sentia que a contracepção era um pecado moral. Na véspera de Ano Novo, proibiu oficialmente qualquer meio artificial de controle de natalidade. O casamento se adaptou ao longo do tempo. As primeiras cerimônias sob a Lei de Parceria Civil de 2004 ocorreram no Reino Unido. No ano seguinte, e permitiram que casais do mesmo gênero e casais que um cônjuge tivesse mudado de gênero pudessem viver suas parcerias íntimas, legalmente reconhecidas e semelhantes ao casamento. A lei foi alterada para incluir casais do gênero oposto em 2019. Em 2003, a lei do casamento, casais do mesmo gênero, foi introduzida no Reino Unido. Em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos tornou legal os casamentos homoafetivos em todos os 50 estados. O casamento é considerado um universo cultural, com inúmeras maneiras nas quais um casal pode entrar no matrimônio. E há dezenas de tradições diferentes associadas ao casamento que são seguidas em todo o mundo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela fascinante e surpreendente história do casamento. Desde as antigas alianças de conveniência até o amor romântico dos tempos modernos. O casamento tem refletido as transformações e valores de cada época. O que antes era apenas um contrato entre famílias evoluiu para se tornar uma celebração de amor e parceria. Agora, quando você assistir uma cerimônia ou ouvir voto de um casal, vai lembrar que por trás de cada sim, há séculos de história e cultura. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Tamo junto e valeu!